Vou contar, ó, gari, costureiro, instalador de blindex, pintor, segurança, Instalador ajudante de de fibra pedreiro, ótica. instalador de fibra ótica. Exato. Trabalhei como auxiliar de logística, foi um dos últimos trabalhos, e depois eu entrei como ajudante geral dentro de um laticínio. Esse foi o último trabalho que eu fiz até chegar aqui na consultoria, né? Eu trabalhei 6 meses ali. Meu nome é Wagner, tá? Eu tenho 43 anos, então eu sou natural de São Paulo, mas em 94 para 95 eu vim para o interior de Minas. Então vim para cá em 95, estou há 30 anos aqui e me considero mineiro. Né? Então tenho 30 anos na cidade aqui, é uma cidadezinha pequena, como eu mencionei, 3 mil habitantes. E quando menino ainda não estudei, né? Não quis saber de estudar. Então, aos 37 anos ali, já passando por todo esse processo que o Marcos mencionou, né? Por esses trabalhos como pintor, servente, né? De pedreiro, foi uma das profissões aí que eu atuei também. Então, ali em 2008, aproximadamente, eu entrei no ramo da costura, tá? Comecei a costurar, cidade pequena, não tinha muito emprego, e eu trabalhei 10 anos, tá? Nessa área, costurando ali. Então, aprendi essa profissão. Depois, eu migrei ali para trabalhar como pintor, estava um rendimento melhor, né? Então, eu trabalhei como pintor um bom tempo, pintando residência e entre outras coisas. E surgiu a oportunidade em 2015, 2010, um concurso público, né? E como eu não tinha estudo na época, me sobrou uma vaga ali para fazer. Né, o Marcos fala gari, eu não sei se seria essa palavra certa, mas eu trabalhei na área de coletagem de lixo da cidade, né? Então eu fiz um concurso na época, era o mais fácil, então eu falei, vou no mais fácil, eu preciso trabalhar, e fiz o concurso na época e passei, e trabalhei por 5 anos, né, como coletor de lixo aqui na cidade, mas um dos motivos da minha saída foi a minha saúde. Um lugar muito perigoso, né, contaminação muito, muito grande, então eu optei por sair. Na época recebi uma proposta para trabalhar como lançador de fibra ótica. Eu ia a 800 quilômetros da cidade que eu estava, então eu deixei toda a minha família aqui e fui a 800 quilômetros numa proposta de aprender, né, o lançamento de fibra e assumir uma equipe. Né? Era uma proposta boa para quem não tinha estudo, né? Imagina eu na minha mente, né? Eu viajei, fui longe, então eu viajei e falei, rapaz, vou ser encarregado, né? Vou mandar numa equipe e tal, né? Para quem não tinha estudo, isso para mim era o que eu estava procurando. Então fui, fiquei 7 meses, aprendi tudo, mas essa proposta, ela não se cumpriu na minha vida. Então, né, diante do processo, a distância, eu preferi sair. De lá eu parti para o Blindex. E aí foi a mesma proposta, vamos trabalhar no Black. Voltei para a cidade que eu estava, aprendi também em 7 meses a instalar Blindex, porta-vidro, box, enfim. E foi mais uma proposta que não se cumpriu, né? Eu tive que migrar dali também, sair. E nesse intervalo eu recebi uma proposta para trabalhar como vigia noturno, né? Uma espécie de segurança, e num laticínio, é uma multinacional, perto de casa aqui. E eu fui trabalhar nessa multinacional, e lá eu fiquei por 4 anos e meio. E lá começou a mudar a minha história, porque lá eu conheci a minha esposa, né? Eu falo, eu conheci ela e mudou toda a minha vida. E eu conheci uma pessoa, por acaso, a mãe de um amigo meu que trabalhava comigo, e ela falou do Enseja para mim. Eu só tinha até a 8ª série, e ela falou para mim, você conhece? Falou, não sei porquê, mas ela olhou para mim e perguntou, você tem o 2º grau? Eu falei, não tenho, né? Ela falou assim, você não tem vontade de fazer? 37 anos, né? Eu peguei e falei, rapaz, estudar, né? Tô aqui como vigia noturno, fico aqui tranquilo, sentado nessa cadeira aqui, eu vou aposentar aqui. Essa era meu pensamento. E ela falou, e aquilo ficou latente na minha mente, né? E aí eu me inscrevi. Né? Quando foi em dezembro, eu abri o Google e vi que tinha saído o resultado do Enseja. De repente, quando eu olhei meu nome lá, eu vi aprovado. Né? O meu coração deu uma acelerada, falei, puxa vida, fui aprovado, olhei e realmente eu tinha sido aprovado, e ali começou a mudar a minha história. Então eu tinha o 2º grau agora e comecei a fazer cursos carga horária. Fiz mais de 60 cursos carga horária, porque eu ficava a noite inteira ali. Um dia passou um rapaz por perto de mim, viu eu estudando e falou para mim assim, poxa vida, eu vi que você gosta de estudar. Gostava nada. Eu falei para ele assim, não, é porque eu não tenho o que fazer. E eu fico fazendo esses cursos, passo o tempo, para mim é bacana. E ele falou, por que você não faz uma faculdade? Eu falei, faculdade? Né, rapaz, faculdade. Passei em frente a essa faculdade um dia, falei para minha esposa, falou, vamos entrar, né? Entramos, vi um curso na época, gestão de qualidade. A moça foi falando para mim algumas coisas, o curso era 460 na época, caiu para 260. Aí eu olhei para minha esposa e falei, o que você acha? Ela falou assim, é teu sonho? Você tem vontade? Eu falei, não sei se é sonho, mas me deu vontade. O rapaz falou da faculdade e me deu vontade agora.
eu comecei a criar, né, um interesse por voltar a estudar. Então, eu entrei nessa faculdade, concluindo, eu fechei esse curso em 2021 para 2022, época de pandemia, e a minha média foi 9,2. Então, eu tive uma crescente muito grande ali, peguei gosto por leitura e fazer esse curso. Fiz a faculdade, me formei, fiz a colação de grau, peguei o meu diploma, falei, puxa vida, agora eu tô feito. Sou gestor de qualidade. Trabalhava numa empresa que era uma multinacional e poderia ter uma oportunidade ali. Né? É isso que eu enxergava. Eu olhava para dentro daquela produção e eu me via lá dentro, né? Como um gestor de qualidade, melhoria de processo. Então, as coisas foram se estendendo, o estresse foi aumentando por trabalhar à noite e eu não aguentei mais. Chegou um ponto que eu falei, não aguento mais, eu vou sair. E eu pedi para sair da empresa, conversei com o RH e pedi para sair. E saí e fui arriscar, né, um emprego de gestor de qualidade. Pessoal, pensa numa pessoa que deu 100 passos para frente da onde eu estava e dei depois 100 passos para trás de novo. Por que eu dei 100 passos para trás de novo? Porque a partir do momento que eu peguei o meu diploma, que eu fiz o meu currículo, que eu comecei a mandar nas empresas, eu comecei a me deparar com o processo de experiência. Eu comecei a enxergar essa palavra. Tem que ter experiência. No mínimo 3 anos. Isso doía. Batia todos os dias. A minha estratégia era, vou entrar por baixo. Vou entrar numa indústria e lá começar a trilhar o meu caminho. Só que aí veio uma problemática que eu nunca imaginei. Eles não me contratavam nem como peão, nem como chão de fábrica. Por quê? Porque eles viam no meu currículo que eu tinha formação e provavelmente eles imaginavam, se eu contratar esse cara e amanhã ele me deixa na mão. O pensamento dele não é operar uma máquina. O pensamento dele é ser um gestor de qualidade, é trabalhar na qualidade. Isso eu não posso prometer para ele. Então, as portas se fecharam para mim. E eu tive que voltar para trás tudo de novo. E aí eu comecei de novo. Pintor, costureiro, tudo de novo. E cheguei um dia que eu entrei em desespero. Entrei em desespero total e sentado na sala da minha casa, com o celular na mão. Né? Até falei isso um dia pro Marcos, pro Pablo, eu creio que foi por revelação. e é de fato, eu acho que foi por revelação. E eu estava sentado na sala. Eu já não tinha mais recurso, não tinha para onde correr. E eu só elevei minha mente com Deus e pensei assim, né? Porque Deus também deu o nosso pensamento. Então pensei assim com Deus, para mim acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem emprego, ninguém me aceita, toda a porta que eu bato não abre, nem de chão de fábrica, ninguém quer me contratar. Falei, para mim é o fim da linha, o que eu vou fazer? E aí foi nesse momento que veio essa sigla SAP na minha mente. E aí foi onde eu abri no Google, coloquei SAP, aí falou que era um ERP, e aí eu coloquei curso SAPs, e aí de repente quando eu vejo o Marcão falando ali de um curso gratuito da Rocket Hub, como estava falando agora, né, para vocês aqui, apresentando a mentoria. Ele também estava apresentando naquele dia, falando de um curso introdutório. E na minha mente, nos currículos que eu já tinha mandado, eu via lá, experiência em SAP. Aí eu falava, olha, rapaz, se eu fizer esse curso, eu vou ter experiência, eu vou conseguir entrar ali como gestor de qualidade, que eu posso pôr isso no meu currículo, né? Então esse era o meu pensamento. Mas, rapaz, não tinha dinheiro, desempregado ali, trabalhando, fazendo os bicos, não tinha dinheiro para comprar o curso. Meu pai chegou aqui em casa, falou assim, e aí, o que está acontecendo? Ele viu andando para um lado, para o outro, falou, o que está acontecendo? Parece que está meio agitado. Falei, não, é que eu estava vendo um curso ali, eu achei legal, achei interessante, até gostei. Ele falou assim, mas por quê? O que te impede de fazer? Falei, pai, não tenho condição, é pago, não tenho dinheiro, eu estou desempregado, estou trabalhando aqui, ó, fazendo um bico ali. E ele falou para mim assim, você tem fé? Eu falei, tenho fé. Ele falou assim, então, se você tem fé, vamos fazer o seguinte, eu empresto o dinheiro para você, você compra o curso e quando você conseguir um emprego, você me devolve. Aí eu peguei e falei para ele assim, tá bom, rapaz, falei, tô no paraíso agora, tô no curso, agora, falei, agora eu tô empregado, né? Falei, agora eu vou botar para moer. Quando eu vou olhar pro meu computador não parava ligado, desligava, esquentava, e não formatei, rapaz, fui tentar instalar, o sistema não instalava, aí formatei, paguei lá R$300, eu tinha R$300 na minha conta, R$300 na minha conta, foi o dinheiro certinho de eu pagar o rapaz para ele formatar, consegui um trabalho numa fabriquinha de costura de sapato, e ali eu fiquei trabalhando por 3 meses, e fazendo curso aqui, estudando, e ficava até às 3 da manhã, conheci um rapaz, que hoje é um grande amigo, considero ele como irmão, tenho contato com ele até hoje, o Célio Neri, e a gente formou uma equipe de trabalho ali, de estudo, rapaz, 2, 3 horas da manhã, eu ali com o Célio, e pendurado, e 6 horas da manhã levantava, cansado, e ia para costurar. E tinha dias, eu confesso para vocês, assim, chorando, porque eu entrava no banheiro, assim, né, da fábrica, e às vezes eu chorava, né, e eu falava assim, meu Deus, né, eu um dia pensei que eu nunca mais ia voltar a costurar, não porque
desfazendo do trabalho. Todo trabalho é digno, né? Mas eu falava assim, eu achava que eu não fosse mais precisar disso, né? Que minha vida fosse ser outra coisa, ir para frente e tal. Mas, enfim, continuei na minha trajetória, estudando, focado ali em aprender, né? Nos primeiros momentos pensei em desistir, porque eu achei muito complexo, eu nunca tinha visto SAP na minha vida. E quando eu vi aquela tela ali, um monte de campo de aba, uma ordem de venda, e aquele, né, você clica no botão, abre uma aba, você clica no outro, abre outra. Daqui a pouco você clica no abre mais 3, eu assustei, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Isso não é para mim. Mas eu peguei firme ali, comecei a estudar. E 3 meses depois essa fabriquinha de sapato faliu. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, acho que o problema tá comigo. Eu entro, fale, né? Falei assim, rapaz, eu não tô com sorte, não. E aí eu consegui emprego num laticínio. E aí eu fui fazer uma entrevista na época, e fiz uma entrevista para entrar na parte de logística, e entrei ali na parte de logística, e o salário era um salário mínimo, R$ 200 de vale alimentação, e mais R$ 200 de gasolina para mim trabalhar. Então eu vivia com um salário, mais esses R$ 200, e tocava a vida. Vivia, né, no aperto. Ia no supermercado ali, era só Deus. A esposa pegava alguma coisa, olhava para mim, posso? Eu só fazia isso para ela, não tem como. E aquilo doía, né? Mas teve que ser assim nesse momento. Então eu trabalhei ali durante 6 meses. E durante esses 6 meses eu concluí a mentoria da Rocket em 3 meses e meio. Esses 3 meses e meio para frente, eu pedi para o Marcão colocar eu no grupo para mim continuar configurando com os novos alunos que estavam entrando, para mim não perder, né, aquele ritmo, e fui embora. Aí fui configurando. E passado 2 meses depois, caiu uma deprê em mim total, porque eu não conseguia nada. E aí comecei a fazer algumas entrevistas, e em algumas delas, a famosa experiência. Você já trabalhou no cliente? Falei, não, nunca trabalhei. A gente precisa de alguém que já trabalhou, que tem experiência, entendo, super entendo, né, porque tem momentos que não tem o que fazer, você precisa atender o cliente, tem que ser alguém que realmente tem uma gana. Mas, enfim, comecei a tomar essas portadas. E aí teve um momento que eu pensei em desistir, e falei, agora não é para mim, vou parar. E aí eu sumi ali do grupo, e o Marcos e o Pablo acho que perceberam ali que eu tinha dado uma enfraquecida, e eles me mandaram uma mensagem um dia, Vagnão, você sumiu, o que tá acontecendo? Desiste não, rapaz. Rapaz, não desiste não, rapaz, é assim mesmo, e tal. E num momento, né, que eu tava assim, bem para baixo, que eu tava pensando em desistir, eu mal entrava no quarto onde estava o computador, porque eu olhava para ele e me dava um aperto. E aí um dia eu pedi um sinal para Deus. E aí eu falei assim com Deus assim, né? Falei assim, ó Deus, se esse é o caminho, né? Se essa é a porta que tu tem para abrir na minha vida, me dá um sinal. Me dá um sinal, porque eu não tenho mais vontade, não consigo abrir mais esse computador, e se for esse o caminho, me dá um sinal, porque eu não vejo mais esperança. E quando eu falei assim, passou acho que uns 4 dias, o Marcos me ligou, mandou um áudio para mim, Vagnão, eu preciso falar com você, cara. Tava aqui conversando com o Pablo aqui, tem uma proposta para te fazer. E aí o Marcos e o Pablo me chamaram, conversaram comigo, falou, rapaz, vimos aí que você deu uma guinada boa e tal, você aprendeu, e a gente está montando um grupo de mentores e tal, a gente queria fazer um convite para você participar da mentoria e auxiliar os alunos ali no grupo e tal, ajudar, né, a destravar algum tema, outro já pegou um macete, já conhece ali uns caminhos e tal. Rapaz, eu peguei e falei com a minha esposa, ele me convidou para ser mentor ali no grupo e tal. Mas não mexer com isso não quero saber disso não. Ela falou, rapaz, você pediu um sinal para Deus, que se esse era o caminho, Deus tá querendo te colocar de volta. Aí eu falei, verdade, rapaz. Eu falei, vou aceitar. Aceitei. Só detalhe, né, Vagnão? R$0, tá, pessoal? R$0. Era uma proposta assim, ó. Em troca, a gente vai dar crescimento em conhecimento, acesso. Né? Exato. Mas dinheiro, infelizmente, queria pagar, mas não dava, né? Exato. E aí eu fui nesse pensamento, falei, rapaz, vou ter acesso. Pelo menos acesso eu tenho, né? Já não vou perder. E eu tava liberando já quase 1 ano para terminar o acesso. E eu aproveitei esse tempo todo para estudar. Estudei. E nesse período que eu enfraqueci ali, foi onde eles me mandaram a proposta. E aí eu aceitei, entrei. Aquilo foi uma explosão para mim. Porque eu comecei a interagir com os alunos e tal, ajudando. E aí comecei a acessar e tal. E voltei naquela rotina de novo. Estudo, trabalho. E aí surgiu o portal. Aí veio um projeto na Rocket de abrir um portal de atendimento, né? Como se fosse um atendimento AMS, como se fosse, não era um atendimento AMS, para resolver os problemas ali. E aí a gente,
né? Eles englobaram ali os mentores para a gente testar aquela ferramenta e tal. Rapaz, ali foi uma beleza. Porque ali eu agarrei aquilo como se fosse um trabalho mesmo, e começou a cair chamado lá, e eu comecei a agarrar, comecei a pegar chamado um em cima do outro, e atendendo chamado. Sei que eu atendi chamado para tudo quanto é lado. E fiquei ali por 6 meses nessa empresa trabalhando, e ali na parte de logística, e depois surgiu uma oportunidade para dentro da fábrica. E quando surgiu essa oportunidade para dentro da fábrica, eu enxerguei ali uma brecha. Falei, rapaz, vou entrar e vou cair como quejeiro e vou aprender aquele processo. E sempre assim, eu tinha um SAP na minha veia, como desejo de trabalhar, mas também tinha uma esperança como gestor de qualidade. Porque também é uma profissão bacana. E vamos dizer assim, é um up, né? Eu ia sair de um salário para um salário melhor, né? Então eu entrei para dentro da fábrica. Rapaz, que arrependimento, o negócio apertou. Lá dentro eu via viola em caco, que nem diz o mineiro aqui, eu via viola em caco. Porque eu tava lá na logística, eu senti saudade da logística. Eu falei, eu devia ter ficado era lá. Porque quando eu fui para dentro da fábrica, me jogaram num tanque de 70 graus, onde eles pegavam um leite que misturava com água, alguma coisa, para fazer massa de requeijão. E aí esse tanque, ele chegava em média a 70 graus de quentura. E eu virando aquelas massas lá, rapaz. Rapaz, tinha dia que eu chorava. Eu tava virando aquilo lá, eu chorava. E eu falava assim, meu Deus do céu, meu sofrimento não vai acabar. E encarregado, um cara bacana, excepcional. Só que meio chucrão, sabe? Aquele cara brabo. E aí, rapaz, ele botava eu pra lavar os paredão nas câmaras frias. Era paredão de 5 metros de altura. O menino passava assim, perto de mim e falava assim, rapaz, quando nós ia lavar isso aí, nós lavava de 3, 4. Você tá lavando sozinho. Eu sozinho. E a dia que eu esfregava aquilo e a lágrima caía. Eu falava, Senhor da glória, tem misericórdia. Até quando, né? E ali, né, atendendo os chamados e estudando. Então, eu trabalhei por 6 meses ali naquela empresa e recebi uma proposta, né, para trabalhar na Accenture, onde eu trabalho hoje, mas também foi um caminho árduo até chegar aonde eu cheguei, né, foram altos e baixos, né, eu fui contratado por essa mesma empresa num dia e numa quinta-feira, e era feriado na sexta, na segunda eu recebi a notícia de que não poderiam seguir com a minha contratação, e aquilo também foi um balde de água fria. Eu sentei naquele vestiário ali daquela empresa e desaguei ali, eu chorei bastante, cheguei em casa, abracei minha esposa, chorei, ela falou pra mim o que tinha acontecido, eu expliquei pra ela, e aí ela falou assim pra mim, sério? Eu falei assim, sério, eu já tinha anunciado pra minha família, tava todo mundo feliz, eu ia entrar, e de repente eu recebo notícia na segunda-feira que não ia seguir com a minha contratação. Mas enfim, passei por esse processo, né, sofri bastante, mas me mantive firme, continuei a minha trajetória dentro daquela empresa, e passado 2 meses depois eu recebi uma ligação, era do RH da Accenture, e aí aquele menino do RH falou para mim, você ainda tem intenção de trabalhar aqui e tal? Eu falei, não, tenho intenção sim, mas por quê? Ele falou assim, ó, amanhã eu te ligo e já falo para você da vaga e tal, e vou te mandar já um contrato aí e tal. Eu falei assim, mas como assim, não vou fazer entrevista? Ele falou, não, você não vai fazer entrevista, nada. E aí o gestor me ligou, falou, você recebeu uma ligação? Eu falei, recebi, né? E aí ele falou para mim assim, eu não esqueci de você, não. Rapaz, Deus colocou esse gestor na minha vida aí, ele conheceu a minha história, ele conversou comigo, né? Ele conheceu a minha história, e ele falou, só que eu não consegui você para a vaga que eu imaginava, mas eu consegui uma vaga para você aqui, a gente precisa para amanhã, para ontem, né? E aí você vai entrar aqui como consultor pleno. Eu falei, pleno? Falei para ele, não, rapaz, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu sou Júnior do Júnior, sou Juninho. E falei com ele. Ele falou, rapaz, aceita e vem. Eu falei, tá. Eu falei assim, como é que eu faço? Ele falou, o resto você dá um jeito, você corre atrás. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? E aceitei a proposta, né? Assinei o contrato. Entrei na Accenture em 2023, em julho de 2023. Agora, vai fazer 2 anos agora que eu estou lá na Accenture. E assim, foi um desafio, tanto para ele quanto para mim, porque eu nunca tinha lidado com um cliente. Teve um dia que eu tive que arrumar uma desculpa aqui, que meu computador não estava tentando entrar na reunião, eu não conseguia de medo, rapaz, da reunião. Ele falou, rapaz, mas não faz isso. Eu falei, não, rapaz, meu Deus do céu, o pessoal na reunião falando de tanto assunto ali, eu não sabia do que eles estavam falando. E então, para mim, assim, foi bem complicado no começo, mas foi um baita de um desafio. E hoje eu só tenho a agradecer a Rocket, né, pelo acolhimento ali, pela metodologia, o Marcos, o Pablo, todos os mentores, né, que hoje a gente fala assim, cara, a gente é uma família, Nós temos aqui 2 pais, que é o Marcão e o Pablo aí, e nós temos ali os mentores como irmão.
Então, eu falo assim, é uma mentoria que não acaba. Hoje, né, nós estamos ali de mão dada, precisou, gritou. Eu posso dizer assim, a minha vida mudou, né, totalmente. Hoje, graças a Deus, eu consigo dar um conforto melhor para minha família. E eu falo assim, eu ainda vivo um sonho, né? Eu falo que é um sonho que nunca vai acabar. E eu gosto do que eu faço, tenho paixão por isso daqui. E hoje eu vejo assim, eu colhendo os frutos, né? Hoje eu estou lá na Accenture. Foi mês passado agora, consegui fazer uma entrega boa, recebi um feedback legal. Eu fiquei, né, 1 ano e 3 meses para poder entrar no mercado. Com uns acontece quando compra a mentoria, tem pessoas que já compram a mentoria e conseguem um emprego. Para cada um é o tempo certo. Então eu aprendi isso. Existe um tempo determinado para todas as coisas e para cada pessoa. Então tem pessoas que compram a mentoria hoje e estão empregadas amanhã. Tem pessoas que compram hoje e estão daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui 1 semana, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui... Não importa. É no tempo certo. Não pode desistir.